certificada temos cerca de 39% se excluirmos os bacilos, porque a questão do porta-enxerto só se pode multiplicar e certificar porta-enxertos na categoria certificada. Portanto, a legislação não permite a certificação de porta-enxertos na categoria standard. Portanto, efetivamente, quer os porta-enxertos, quer o material certificado, representa, de facto, mais de metade do material produzido em Portugal e que é, efetivamente, certificado. Eu queria chamar aqui também a atenção para a questão do porta-enxerto. Nós produzimos cerca de 3,5 milhões de plantas de bacilos, que são vendidos enquanto bacilos. Isto significa que são enxertados diretamente por garfos provenientes de vinhas-mãe que o viticultor decide onde vai buscar esse material. Portanto, estamos a falar aqui de um volume significativo de material que é utilizado na instalação de vinhas, que apenas é utilizado o bacilo, portanto, o porta-enxerto controlado e certificado. Isto pode ter uma vantagem do ponto de vista da diversidade, obviamente, porque o viticultor pode enxertar na casta que entender. Pode ter uma desvantagem que pode ser bastante importante, que é a transmissão e o descontrolo da propagação de determinadas doenças, porque de facto não há controlo sobre esse material que é enxertado sobre estes bacilos. Relativamente à legislação, portanto, eu dei-vos uma breve noção do que é da situação de partida e que temos atualmente no terreno em termos de legislação dos materiais de multiplicação. A União Europeia, toda esta filosofia da legislação comunitária, como eu vos falei, a valorização da planta homogénea, a valorização da seleção clonal, tem sido a política até ao momento. Houve uma avaliação muito profunda destes princípios gerais da legislação comunitária e a própria Comissão Europeia lançou uma avaliação comunitária de toda esta legislação que lhe chamaram o programa Better Regulation. Portanto, queremos regular melhor para termos melhor resposta às exigências dos consumidores, que na prática é o viticultor. E, efetivamente, pretendeu-se avaliar como é que estavam a aplicação destas legislações a nível nacionais, avaliar-se o caminho futuro a seguir, se faz sentido continuar com o mesmo grau de exigência, com as mesmas exigências, com a mesma filosofia. E, por outro lado, era necessário repensar a intervenção do Estado, a intervenção dos serviços oficiais e, forçosamente, há uma necessidade que não é só de Portugal, é de todos os Estados-membros, de reduzir o peso da administração pública em todo este funcionamento e envolver cada vez mais as entidades privadas no sistema. Fez-se uma avaliação profunda de toda a legislação comunitária dos materiais, e não estou a falar só de videira, portanto envolveu 12 diretivas, sementes, batata, videira, fruteiras, florestais, portanto houve uma avaliação muito profunda de toda a legislação comunitária e chegou-se à conclusão que de facto não havia uma homogeneidade da aplicação da legislação. Nós sempre ouvimos que em Portugal exige isto, a Espanha exige de outra maneira, a França exige de outra maneira, há sempre críticas relativamente ao funcionamento das autoridades oficiais de cada país. E efetivamente isso assim é, porque temos diretivas, mas a maneira como cada um dos Estados implementa pode não ser exatamente igual, o que não confere equidade para os operadores económicos nesses países. Por outro lado, há aqui um peso de custos bastante elevado. Há um peso, nós podemos falar em termos de legislação comunitária, são centenas de diplomas comunitários que regulamentam estas áreas. Temos 12 diretivas base e mais de 100 diplomas acessórios que regulamentam tudo isto. Portanto, é extremamente complexo gerir toda esta atividade. Portanto, o que é que foi feito? Temos já, eu trouxe-vos aqui só a capa, ou o título, portanto, isto é uma proposta de regulamento da União Europeia, do Parlamento e do Conselho, que irá regular toda a atividade da produção de sementes, de materiais florestais, de videira, de fruteiras, de jovens plantas hortícolas, tudo o que é materiais de multiplicação, vão integrar um único regulamento e, como sabem, os regulamentos comunitários não têm transposição, portanto, são de aplicação direta.
pretendendo a Comissão, com este regulamento, que não haja diferenças de aplicação nos vários territórios, porque a aplicação é direta e o que o regulamento diz é a regra aplicada em cada um dos territórios. Este regulamento é um regulamento, a proposta é muito extensa, tem mais de 80 páginas, é complexo porque não é fácil reunir as particularidades da multiplicação da videira e da multiplicação do milho, por exemplo, são espécies e exigências bastante diferentes e que de facto nos traz a nós, enquanto Ministério, alguma preocupação no que está desenhado ou que se pensa desenhar em termos de legislação futura. Para esta sessão, e que no que diz respeito em concreto à questão aqui da videira, há questões que a nós nos preocupa e que queremos aproveitar a oportunidade de começarmos a discutir este regulamento já no princípio de 2013 para avançar com algumas questões que nos parecem pertinentes no âmbito da videira. Queremos avaliar e queremos discutir e apresentar critérios para a admissão de clones. Pensamos que a admissão de clones não pode se basear apenas em critérios sanitários, temos que ter mais, temos que ter estudos de interação genótipo-ambiente, temos que trabalhar de modo a que tenhamos um conjunto de clones que favoreçam a diversidade dentro da casta. Queremos também discutir, rever os critérios fitossanitários que estão atualmente impostos na diretiva, nomeadamente, por exemplo, não há qualquer critério fitossanitário no que diz respeito às doenças do lenho. Vai ser difícil, eu penso que não vamos ter o apoio nem da França nem da Espanha, não sei. Mas, efetivamente, há questões do ponto de vista fitossanitário que nos merece ponderação e que nos merece uma avaliação e é a oportunidade que temos agora. Por outro lado, à semelhança do que foi feito noutras áreas da multiplicação de plantas, há uma área que nos parece a descoberto, que é a conservação do recurso genético. E, de facto, há aqui uma área que podemos aproveitar em termos de discussão do próximo regulamento, que é estabelecer condições de acesso à comercialização de castas chamadas tradicionais, que nós vulgarmente chamamos de conservação. Isto porquê? Como eu iniciei a minha apresentação, determinadas castas não têm a possibilidade, nem têm a homogeneidade suficiente para cumprir os requisitos de acesso à comercialização. Mas o uso destas castas, o acesso ao comércio destas castas pode ser fundamental para a sua conservação. Uma forma de conservar é promover o uso. E, portanto, interessa-nos também avançar com uma discussão nestas áreas da conservação de critérios de comercialização para as castas tradicionais chamadas de conservação. Por outro lado, temos uma coisa que falámos hoje de manhã, que do nosso ponto de vista é extremamente valioso, que é a seleção que tem vindo a ser feita em termos de policlonais. Portanto, nós não questionamos a importância da seleção clonal, antes pelo contrário, é fundamental, mas há lugar também para as variedades policlonais. E como eu vos falei, atualmente este material apenas pode ser certificado na categoria menos valorizada, que é a categoria Standard. Portanto, o que nos interessa defender é valorizar este material e dar-lhe um estatuto ao nível do material certificado, porque efetivamente a mais-valia deste material é, para nós, altamente reconhecida, inclusive pela própria viticultura. Portanto, interessa-nos, embora a atual legislação não condicione a comercialização deste material, está na prática a desvalorizar a sua qualidade intrínseca. E, portanto, é nosso objetivo também defender a criação de uma classe semelhante, porque não incluir na categoria certificada, variedades policlonais, desde que sejam cumpridos determinados protocolos de seleção. Não estamos efetivamente aqui a falar de uma seleção massal normal, estamos a falar de uma seleção muito especializada e com grande mais-valia. Portanto, era isto que eu tinha-vos para falar sobre este difícil desafio que foi falar sobre a diversidade e a regulamentação. Eu queria apenas reforçar que, de facto, a diversidade da videira é um património nacional, é um património social e económico e que, de facto, temos esta grande riqueza, que é a grande diversidade de castas que temos cá no nosso país e que interessa defender.
A nível do que nos espera em termos das negociações com Bruxelas e com os países que têm grande influência nas decisões comunitárias, contamos com o setor para nos ajudar nessa discussão, porque não vai ser fácil convencer as instâncias comunitárias e os nossos colegas de outros países que não têm a diversidade que nós temos, por exemplo, a defesa da inclusão de uma nova categoria neste regulamento comunitário, que é a questão dos policlonais. Portanto, resta-me agradecer a atenção que me deram e muito obrigada. Estou disponível para perguntas, se quiserem colocar sobre estas questões. Muito obrigada. Vamos para ali. Exatamente. Muito obrigado pela sua apresentação. Deixe-me saudá-la pela introdução da variedade policlonal e o interesse que tem, particularmente para nós, a introdução desta categoria na legislação comunitária. Foi difícil conseguir convencer a comunidade a separar coisas que são diferentes e que tinham a mesma obrigatoriedade, como era o caso dos porta-enxertos e das videiras. Conseguiu-se dar este passo e desejo o maior sucesso para que as variedades policlonais sejam consagradas com as devidas exigências na parte de certificação. Muitíssimo obrigado pela sua comunicação. Pedia agora ao Sr. Professor Antero Martins que nos fizesse uma pequena introdução ao filme que vamos ter o prazer de ver a seguir sobre o polo da associação.